Retrospectiva 2024. Oferecimento Ecoelectric, energia solar e bombeamento. Papelaria do Estudante, a marca inesquecível na volta às aulas. CREF 15, cada vez mais comprometido com a educação física e a sociedade piauiense. Piauí Rastreamento, mais tecnologia e segurança para você. Colégio SEI, uma série a cada 6 meses. Fly, tudo o que você precisa em um só lugar. 2 irmãs encontradas mortas em uma cova rasa e a possibilidade da filha de uma delas ter presenciado o crime. Vamos rever também o assassinato de uma influenciadora digital em uma das principais avenidas de Teresina. As disputas entre facções criminosas que levam a desfechos violentos e desafiam a polícia. Em janeiro deste ano, a Polícia Civil, através do Núcleo de Feminicídio, concluiu o inquérito que apurou o assassinato da blogueira Saminha. O crime ocorreu na Avenida João 23, em outubro do ano de 2023. Saminha foi assassinada a tiros, diversos disparos em plena luz do dia. O inquérito demonstrou que houve um plano que foi arquitetado dentro de um clube na zona leste de Teresina para tirar a vida de Saminha. O motivo do crime, segundo a investigação, ela era ligada a pessoas vinculadas à facção criminosa PCC e, por vezes, fazia vídeos em redes sociais provocando a facção rival, no caso, o Bonde dos 40. Várias pessoas foram presas por acusação, na realidade, de orquestrarem um tribunal do crime feito por WhatsApp que acabou determinando a morte da blogueira. A motivação, segundo a Polícia Civil, teria sido por rivalidade entre organizações criminosas. Atualmente, 4 permanecem presos preventivamente, respondendo à acusação, inclusive já são réus por homicídio triplamente qualificado. No entanto, a data para o julgamento ainda não foi marcada. Um número inédito de conduções, 75 pessoas foram levadas à Central de Flagrantes de Teresina após uma batida da polícia no chamado Bar da Thaís, que fica na Vila Madre Teresa, na zona leste de Teresina. A informação é de que o local funcionaria como ponto de reunião de indivíduos faccionados e que lá se planejava a prática e execução de crimes. Os policiais foram até lá e todo mundo praticamente que estava no estabelecimento terminou indo parar na Central de Flagrantes. O mês de fevereiro foi marcado pelo assassinato do policial militar Agamenon Dias Freitas Júnior, de 31 anos de idade, que foi espancado e morto com a arma de fogo dele durante uma discussão em uma loja de conveniência de um posto de combustíveis localizado na Avenida dos Expedicionários, zona sudeste de Teresina. O militar se desentendeu com outras pessoas que estavam na fila esperando para comprar na loja de conveniência. Isso gerou uma briga, o policial foi dominado, espancado, ele entrou no próprio carro para pegar uma arma de fogo, mas a pistola foi tomada pelos criminosos que efetuaram a execução. Terminou que o policial foi morto com a própria arma. Em fevereiro, a gente teve uma fuga em massa no presídio de Bom Jesus. 17 internos conseguiram escapar. A investigação desse evento terminou na suspensão da equipe que estava de plantão naquela noite. Em fevereiro, o Draco desencadeou uma operação que tinha como foco combater organizações criminosas. Mas, chegando a um dos 5 locais de busca e apreensão, os policiais encontraram cerca de 200 galos de briga. Eles eram mantidos em cativeiro para a realização de rinhas e, através desses eventos, o dinheiro era enviado para a manutenção de uma facção criminosa. O mês de março foi marcado por forte comoção diante do latrocínio do dono de uma casa lotérica, Petrônio Nunes de Lima, que foi assassinado com um tiro no peito durante uma tentativa de roubo ao estabelecimento dele, localizado no centro de Teresina. O bandido invadiu uma casa lotérica para cometer um assalto. Ele aproveitou a abertura da porta de acesso à bateria de caixas e conseguiu entrar. Lá dentro estavam o gerente e o proprietário.
O Petrônio Nunes, que era o empresário dono da casa lotérica, entrou em luta com o bandido e terminou levando um tiro fatal. O caso comoveu a todos porque se tratou de um pai que morreu com um tiro no peito ao tentar salvar o próprio filho. Os 3 réus pelos crimes foram condenados a penas que, somadas, resultam em mais de 90 anos de prisão, o que dá em média de 29 anos cada. No bairro Pissarra, zona sul de Teresina, um crime planejado. Pelo menos 2 bandidos aguardavam a chegada de um malote na agência do Banco do Brasil. Quando a bolsa com o dinheiro chegou, eles atacaram. Só que havia um policial militar, à paisana, escoltando a chegada desse dinheiro. Houve troca de tiros e um dos criminosos terminou ferido. Dentro do malote havia a quantia de R$40 mil. Um caso que causou grande comoção porque envolveu a morte de uma criança de apenas 4 anos de idade. Criminosos invadiram a residência da família e acabaram efetuando vários tiros que mataram o pai da Ana e também essa criança de apenas 4 anos de idade e que foi morta no contexto da briga entre facções criminosas. O verdadeiro alvo dos criminosos era o pai da criança, que já tinha envolvimento com a criminalidade e, segundo as investigações da polícia, a motivação teria sido justamente a rivalidade entre organizações criminosas. Atualmente, 3 suspeitos já foram denunciados pelo Ministério Público do Piauí e continuam respondendo ao processo na Justiça. Em abril, o Draco deflagrou uma operação dentro do Centro Educacional Masculino, o CEM. Como alvos, 8 internos, todos maiores de 18 anos, mas que ainda estavam em cumprimento de medida socioeducativa. O grupo, de acordo com a investigação, foi quem liderou um motim ocorrido na unidade. Maio foi marcado por um crime bárbaro na cidade de Altos. Um homem, inconformado com o fim do relacionamento, invadiu a casa onde estavam a ex-companheira e outras pessoas. Ele assassinou Elione, que ficou com ferimentos de arma branca, arma de fogo e também teve o corpo queimado. Além dela, o filho, tentando defender a mãe, também sofreu ferimentos e morreu dias depois no hospital. 2 idosas que também estavam na casa ficaram feridas nessa ocasião, totalizando 4 vítimas, sendo 2 vítimas fatais. Depois de cometer a atrocidade, o homem, ferido também por queimaduras, se atirou na frente de um carro e ainda golpeou o próprio pescoço com uma faca. Ele foi preso, levado ao hospital, passou vários dias internado e depois saiu da unidade de saúde direto para o presídio. Mais à frente, uma nova surpresa neste caso. A Justiça determinou que o suspeito de praticar essa atrocidade ficasse aos cuidados da família, que ele saísse do presídio, mas os próprios familiares se recusaram a cuidar dele. Um agricultor do município de Sussuapara, identificado como Raimundo Alves de Almeida, foi detido erroneamente em Picos, acusado de crimes cometidos por outra pessoa com o mesmo nome, lá no estado de São Paulo. O homem ficou preso por mais de 2 dias e o erro só foi descoberto após checagem de documentos pessoais. O agricultor foi liberado. Um idoso de 74 anos foi preso por estuprar a própria neta, uma criança de apenas 5 anos. O caso foi registrado no município de São José do Piauí. O suspeito foi flagrado acariciando e tocando as partes íntimas da criança. O mais revoltante desse caso é que o ato foi realizado em praça pública. Esse bebê teria ficado sozinho por 5 horas em um lixão no bairro Parque Sol, que fica na zona sudeste de Teresina. Um dos moradores lá da região, que fica bem próximo à linha férrea, passou pelo local, ouviu um choro, avisou a mãe e, ao chegar ao local, ela percebeu que se tratava de uma criança que havia nascido há poucos minutos, mas já estava coberto de larvas e também com mau cheiro. O músico Carlos Henrique de Araújo Rocha, de apenas 24 anos, acabou morrendo após um acidente envolvendo o carro de transporte por aplicativo que ele estava e também um carro que era conduzido por suspeitos de assalto que estavam fugindo de uma abordagem da Polícia Militar.
O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Dom Severino com a Avenida Presidente Kennedy e os acontecimentos após a morte do músico giraram em torno de uma dúvida se ele teria sido morto por conta do acidente ou se, de acordo com a versão da família, ele teria sido morto por um disparo efetuado por um dos policiais militares durante a tentativa de abordagem. Foi necessário a abertura de uma investigação específica por parte da Polícia Civil e exames repetidos por parte do Instituto de Medicina Legal para se caracterizar que a morte de Carlos Henrique nada teve a ver com ação ou com ferimento de arma de fogo. Um homem que dirigia o SUV, o causador do acidente, ele chegou a ser detido lá no local da batida, foi levado ao HUT, mas terminou fugindo do hospital. Ele foi capturado aproximadamente uma semana depois, junto com a namorada, que também estava no acidente. O casal praticava furtos no estado cearense e lá mesmo terminou sendo autuado. No dia 5 de junho, exatamente às 14 horas e 34 minutos, morria o taxista Célio Pereira. Ele foi assassinado dentro do próprio táxi que dirigia. O crime foi cometido por um passageiro, um adolescente de 15 anos que pegou o táxi na Praça Saraiva. Quando os dois chegaram ao Parque Sul, o adolescente anunciou o assalto. Célio, que era policial penal, carregava uma arma dentro do carro. Ele teria reagido, terminou sendo baleado e morreu. Em junho, um crime chocante aqui em Teresina. O empresário do ramo de energia solar, Antônio Francisco, foi encontrado morto, o corpo abandonado em um terreno na zona rural leste de Teresina, com diversas perfurações de arma branca. A polícia descobriu que o último local que a vítima esteve com vida foi em um prostíbulo chamado Balde Azul, na região da Vila Maria, zona leste de Teresina. Lá, Antônio Francisco teria ingerido bebida alcoólica, teria sido atraído para um dos quartos, onde manteve um programa com pelo menos 2 garotas. Dentro do quarto, as garotas de programa deram sedativo ao empresário, pegaram o celular dele e iniciaram uma série de transferências de dinheiro através do aplicativo bancário. Quase R$100 mil foram transferidos da conta de Antônio Francisco. Depois, ele foi levado até o lugar onde foi assassinado. As 2 mulheres, donas do prostíbulo, foram as primeiras a serem presas. Uma delas, Kalina, já respondia por um assassinato ocorrido na zona norte de Teresina. Na ocasião, segundo o relatório do Ministério Público, ela se revoltou contra a vítima porque este teria oferecido para ela apenas R$10 como pagamento por um programa. Na investigação do caso de Antônio Francisco, outras pessoas foram presas, entre elas garotas de programa e namorados, homens que se relacionavam com essas mulheres. Em junho, nós tivemos outro crime bárbaro aqui em Teresina que aconteceu na Vila da Guia. A mulher, identificada como Silvana, foi morta dentro do ambiente de uma casa. O corpo foi esquartejado e os pedaços enterrados numa área de mata às margens do rio Poti. A Polícia Civil acionou cães farejadores do estado do Ceará para encontrar os restos mortais. Depois seguiu-se com a investigação até se chegar aos autores do crime. O DHPP, através do delegado Bruno Ursulino, descobriu que ela foi morta porque vivia em uma área predominante de uma facção criminosa e estava se relacionando com um homem que pertenceria à facção rival. A mãe dessas crianças havia ido na casa de um parente buscar água gelada para os filhos quando acabou acontecendo essa tragédia que terminou na morte dos 2 irmãos, 2 crianças de 5 e 7 anos que provavelmente pegaram um isqueiro e as chamas aí começaram a destruir toda a casa. Lá na cidade não há corpo de bombeiros, foi necessário o auxílio de um
caminhão-pipa, mas mesmo assim, quando os pedidos de socorro chegaram até a casa, tudo já havia sido consumido pelo fogo. Em agosto, o promotor de justiça, Maurício Verdejo, e um assessor dele foram denunciados por cobrança de propina. Eles teriam pedido cerca de R$2 milhões para não denunciar um empresário alvo de investigação pelo Ministério Público. As investigações giraram em torno de uma proposta de propina que o promotor de justiça teria feito para o empresário Juno Pinheiro Campo. O que ocorre é que a Polícia Federal ainda permanece investigando o caso e a atualização mais recente diz respeito ao uso da tornozeleira eletrônica em ambos os investigados, que, segundo a determinação na Justiça, foi prorrogado por mais 90 dias, além da apreensão de bens de valores que totalizam pouco mais de R$100 mil, que ainda não foram devolvidos para as vítimas. Uma família humilde lá do bairro do residencial Dom Rufino, na cidade de Parnaíba, no nosso litoral, ficou impactada com tamanha crueldade de uma senhora de 52 anos que é acusada de ter envenenado cajus, uma fruta típica do nosso estado e que, claro, a maioria das crianças gostam, chama a atenção, vê um caju no pé, já vai ali tentar pegar aquela fruta. E as informações que vizinhos, populares ali que conheciam as crianças, a família das crianças, divulgavam, né, que as crianças tentavam sim colher, inclusive a fruta que fica dentro de um terreno que pertence a essa senhora de 52 anos, que inclusive está presa. Eu lembro muito bem que a revolta da população lá no residencial Dom Rufino foi tão grande que tentaram colocar fogo na residência da dona Lucrécia. Ela foi retirada de casa, conduzida pelos policiais com uma certa proteção, porque a população revoltada queria inclusive partir para cima da dona Lucrécia. Em setembro, um grande golpe na Polícia Civil do Piauí. Marcelo Soares, um agente do Draco, foi assassinado durante uma operação. A equipe estava em Santa Luzia do Paruá para cumprir um mandado de prisão contra um suspeito que reagiu. De dentro do quarto, o homem disparou nos policiais que estavam do lado de fora. Marcelo sofreu um único tiro e não resistiu. Esse dia chamou muita atenção por conta também da comoção de toda a polícia, as forças de segurança de um modo geral no estado, e a população acabou também se revoltando com essa situação, porque antes de ser policial, Marcelo era um pai de família, deixou filhos, deixou família, que até hoje não entende como uma pessoa que a gente costuma chamar do bem morre do jeito que morreu. A morte do Marcelo aconteceu em meio a uma troca de tiros entre os policiais do Draco e um empresário que era alvo da Operação Turismo Criminoso deflagrada na cidade maranhense de Santa Luzia do Paruá. Atualmente, o suspeito permanece preso e continua respondendo ao processo na Justiça. Foi um caso que ocorreu bem próximo às eleições municipais e isso acabou despertando ainda mais a atenção de todo mundo. Era por volta de meio-dia, quando chegaram as primeiras informações de que uma pessoa havia sido presa no estacionamento de um shopping aqui na capital, transportando dinheiro. Mais tarde, a Polícia Federal se manifestou, confirmou a informação. Tratava-se de um empresário do ramo de corretagem que foi flagrado com material de campanha praticamente na véspera das eleições e também com toda essa quantia em dinheiro, R$1,5 milhão. Em setembro, o influenciador Ítalo Bruno e outras 19 pessoas foram presas na Operação Rolezinho. Uma investigação foi instaurada pela polícia para combater a prática conhecida como grau, que consiste em empinar motocicletas. Ítalo Bruno já tinha sido preso também no ano de 2024, no âmbito da Operação Jogo Sujo, que investigou rifas online feitas por ele através das redes sociais. O crime apurado pela polícia, na ocasião,
era lavagem de dinheiro. É um caso que ocorreu no estado de São Paulo, mas teve repercussão aqui no Piauí, porque o maníaco da Moca, o Solirano de Araújo, ele é piauiense. Ele foi investigado pela Polícia Civil, suspeito de atacar mulheres em pontos de ônibus e tentar obrigá-las a entrar no próprio carro. A informação inicial dava conta que ele fazia isso para que pudesse estuprá-las, mas a investigação avançou e a Polícia Civil do estado de São Paulo acabou descobrindo que ele fazia isso, atacava essas mulheres para obrigá-las a fazer transações bancárias e assim manter o vício em drogas. Em outubro, uma noite sangrenta na região da Grande Santa Maria da Codina. Começou com o assassinato de uma mulher grávida, companheira de um membro de facção. Como vingança, esse rapaz matou 3 pessoas na sequência, sendo 2 menores e um borracheiro. Esse borracheiro, a última vítima, foi morto porque numa ocasião anterior teria denunciado o assassino por furto. A polícia fez a investigação e conseguiu prender os envolvidos. Em outubro, os corações dos piauienses ficaram tomados pelo sentimento de indignação após um atropelamento que matou 2 mães de família. No carro envolvido no acidente estavam 2 influenciadores digitais. O condutor, Stanley Gabriel, namorado do passageiro que estava no carro, o também influenciador Loquinho. Foi um caso de muita emoção, uma das mulheres morreu no local e as 2 crianças ficaram hospitalizadas por vários dias. Uma dessas vítimas é a Cassandra, a família dela mora na zona rural, aqui na Chapadinha Sul, que fica na zona rural sul de Teresina, uma família que passa muita dificuldade e acabou ainda tendo que lidar com a perda dessa mulher que era responsável pelas 2 crianças. Vários pontos ali foram levantados, né, em relação à habilitação do condutor do veículo e em relação ao Loquinho. Por quê? Ele estava como passageiro no veículo. Por que ele foi indiciado? Por que ele também foi responsabilizado? Porque o carro era dele e ele cedeu o carro para que uma outra pessoa sem habilitação pudesse conduzir. Imagens de câmeras de vigilância mostraram vários pontos que ajudaram, inclusive, nesse processo de investigação para, de fato, chegar às causas do acidente. Em outubro, a polícia, através da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, deflagrou a Operação Jogo Sujo 2. O objetivo era investigar um esquema de promoção de jogos de azar através de plataformas digitais. 8 influenciadores com um grande número de seguidores foram presos, entre homens e mulheres. Alguns deles recebiam até R$40 mil por semana para divulgar os jogos ilegais. E esses influenciadores digitais usavam as redes sociais deles justamente para fazer a divulgação de jogos de azar. Vou até citar aqui um dos mais conhecidos, o jogo do Tigrinho, né? Que infelizmente vem fazendo adébitos, mas repito, o exemplo que essas pessoas deram não é legal. Tanto é que a polícia acabou deflagrando a Operação Jogo Sujo 2 e prendendo aí vários influenciadores, entre homens e mulheres, que acabaram, digamos, aumentando aí o seu patrimônio através desse tipo de divulgação que é totalmente ilegal. Teve influenciadora que debochou quando foi preso na delegacia, debochou da pergunta de repórteres, de jornalistas, enfim, mas que não demorou muito, acabaram se arrependendo, mostrando aí uma certa humildade e dizendo que, além de estar arrependido, não iriam mais praticar. Esses influencers já estão soltos, mas, como eu disse, segundo eles, houve ali uma espécie de compromisso, né, de arrependimento e também de não praticar mais a divulgação esse tipo de divulgação, que são as divulgações por meio das redes sociais de jogos de azar. Acontecimentos inusitados também marcaram esse ano. O caso do idoso que caiu do telhado em uma casa no Morro da Mariana, aqui em Picos, repercutiu pela reviravolta da situação. A princípio, quando os moradores viram aquele homem caído na garagem de uma casa, eles imaginaram que ele tentava cometer algum crime. Foi somente depois de ver as imagens das câmeras de segurança que entenderam que ele, na verdade, fugia de uma criminosa.
Familiares da vítima, eles buscaram a imprensa para denunciar esse caso que teve muita repercussão. O eletricista, de 44 anos, ele trafegava pela Ponte da Primavera, na zona norte de Teresina, quando uma mulher em sentido contrário acabou batendo na vítima e ele teve morte poucas horas após ser levado para o HUT. Foi um caso que ocorreu em outubro deste ano e em novembro a Polícia Civil já deu uma resposta e indiciou a mulher identificada como Mariana Bevilacqua por homicídio doloso com dolo eventual, uma vez que as investigações apontaram que ela assumiu o risco de matar ao invadir o sinal vermelho. Um dos casos que expõe a face mais cruel do chamado Tribunal do Crime, que consiste em uma organização de criminosos que decidem pela tortura ou assassinato de alguém, aconteceu no mês de novembro, quando duas irmãs, Joicineia Dias da Silva e Francinete Pereira da Silva Neta, foram torturadas e assassinadas em frente à filha de uma delas, que era apenas uma criança de 4 anos de idade. Após o crime, os executores deixaram a criança de 4 anos de idade em uma unidade básica de saúde na região da Zona Norte de Teresina, onde também aconteceu o crime. O crime é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, do Piauí, que já identificou pelo menos 6 suspeitos de orquestrarem o crime. O inquérito não foi concluído e as investigações continuam em andamento. Até o momento, ninguém foi preso. Em novembro, um advogado foi flagrado transportando 87 quilos de entorpecentes aqui em Teresina. O flagrante foi feito por policiais do Draco, na zona sudeste da capital. O advogado foi preso em flagrante. A investigação avançou e mostrou que ele teria recebido a droga como parte de um pagamento por serviços prestados a um cliente. Foi mais um caso que gerou muita comoção. Essa criança de apenas 2 anos estava brincando em via pública na Vila Uau Ferraz, que fica na zona sul de Teresina. Era início da noite, ela e outras crianças brincavam na rua quando, de repente, esse garoto sentou em uma placa de revenda de gás. Essa placa tinha um fio que estava desencapado. De acordo com testemunhas, há mais de meses essa criança acabou tocando nesse fio e veio a óbito após ser eletrocutado. Um caso que gerou muita revolta e também manifestação por parte dos moradores e das famílias. Um casal morreu após um acidente no cruzamento entre as avenidas Nossa Senhora de Fátima e Jockey Club, na zona leste de Teresina. A tragédia foi registrada por câmeras de segurança que mostram o motorista do carro de passeio, João Henrique Soares Leite Bonfim, avançando o sinal vermelho e batendo violentamente contra a motocicleta onde estavam Francisco Felipe Oliveira Duarte e Lauriele da Silva Oliveira. Segundo a polícia, João Henrique estava alcoolizado e tinha drogas sintéticas no bolso. Ele foi preso e indiciado por duplo homicídio doloso a título de dolo eventual. O casal deixou 3 crianças que ficaram órfãs. Em Monsenhor Gil, um motociclista que praticava manobras arriscadas na rodovia, o chamado grau, atropelou e matou um funcionário público. Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento mostram o momento em que Antônio Sérgio de Oliveira Neto, de 65 anos, conhecido como Neto Pereira, foi atingido e morto pelo motociclista Laércio Oliveira da Penha, de 21 anos, que foi indiciado por homicídio culposo. A seguir tem as emoções do esporte piauiense, que brilhou em 2024. A piauiense Adriana foi indicada entre as principais atacantes do mundo no prêmio FIFA The Best e foi capitã do Brasil na final olímpica do futebol. Voltamos já com a retrospectiva 2024.